Não foi muito fácil selecionar a fotografia, que eu tinha algumas que têm várias épocas da minha vida no percurso, e tenho aqui uma que liga um pouco ao meu pai e ao meu irmão. Uma fotografia já um bocadinho degradada, antiga, mas que simboliza aqui algo que eu estimo e que cuido. É a perspectiva de crescer, também felizes, não é? E aquilo que tento projetar também no que são aquilo que se tornou um bocadinho desígnio da minha vida, das minhas filhas, não é? E eu perdi o meu pai, portanto, e perdi o meu pai uma semana antes de perder a minha mulher, portanto isto tem um significado também, podia pegar também na fotografia com as minhas duas filhas e com a minha mulher, mas que isto precede no tempo. E se calhar foi por isso que eu escolhi esta, exatamente, por ser pequenino aqui. O meu pai foi um aventureiro, um explorador. Foi para Angola quando fugiu de casa. Antigamente fugia-se muito de casa, impressionante, não é? E ele fugiu de casa quando era pequenino. Ele esteve na Marinha e depois aproveitou, e na tropa, na altura, não é? Aproveitou como havia uma chamada antigamente havia chamadas para se irem para as colónias, não é? E muitas vezes não eram as pessoas mais recomendadas, ou mais recomendáveis. E ele aceitou, foi, e esteve por Cabinda. Eu tenho uma fotografia também dele com uma escavadora a abrir as estradas para o Congo. Portanto, nós somos daquela zona de Cabinda, não é? Que faz fronteira ali com o antigo Congo. E foi um explorador. Conheceu a minha mãe, que ela me conta-me, conheceu a minha mãe a sobrevoar uma avionete por cima. Portanto, fazer-lhe aquela corte, portanto, lá... Tentou arranjar umas estratégias para impressionar. Acho que conseguiu. Pelo menos eu sou um dos resultados. Mas acho que conseguiu. Amor presente em cada espinha desfolhada. Ricardo Conde nasceu a 18 de junho de 1965 em Cabinda, Angola. Filho de pais portugueses, cresceu entre o Minho e Angola até regressar abrupta e definitivamente a Portugal, na vaga de retornados que fugiram da Guerra Civil nas ex-colónias em África a partir de 1975. O presidente da Agência Espacial Portuguesa tem mais de 3 décadas no setor industrial e do espaço, num percurso que começou com o curso de Eletrotecnia no Instituto Superior Técnico. Mas do que mais se orgulha no currículo é das 2 filhas, para quem teve de ser pai e também mãe. Fascinado pelo espaço, diz que tem os pés bem assentes na terra, em sentido literal. Gosta de agricultura, que aprendeu com o avô, e quando pega numa enxada, sabe o que fazer. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Seja muito bem-vindo. Eu sei que os seus primeiros anos de vinda foram entre Portugal e Angola, porque nasceu em Cabinda, mas depois, ainda pequeno, ficou uns anos em Portugal, mas não com os seus pais. Penso que foram 3 anos, pequenino, portanto nasci em Cabinda, a minha mãe veio aqui passar férias, e a minha avó dizia que eu era tão fofinho que queria ficar por cá, e foi
talvez mais convencido pelo meu pai. O meu pai era, portanto, filho da minha avó. E a minha mãe lá cedeu, não sei como. Hoje nem consigo perceber isso muito bem. Mas isso marcou negativamente? Não, marcou positivamente. Sentiu-se dado? Não, porque era pequenino e as pessoas, os miúdos, quando são pequenos, não, isso é relevante, não é? Adaptam-se, não é? O facto é que me condicionou. E hoje posso dizer que tenho uma relação muito estreita com o mundo rural por causa disso. Já lá vamos. Então depois volta para Angola. Estranhou quando teve de sair de perto dos seus avós e ir ter com os seus pais. Eu não me lembro se estranhei, mas a minha mãe lembra-se que ela própria estranhou, porque eu aprendi aquele léxico todo do norte, como imagina, não é? E Cabinda era uma cidade já cosmopolita. Portanto, levou os palavrões para Angola. Levei tudo. Eu acho que foi eu que importei os palavrões todos para ali, para a província. E foi de tal forma que a minha mãe dizia que eu, enfim, até era uma vergonha sair comigo à rua, porque aquilo eram umas atrás das outras. Mas pronto, acho que tive ali um tempo também de adaptação. Fiz a primária lá, não é? A escola primária. E pronto, fui talvez disciplinado, diria assim, ou reeducado. Já teve a oportunidade de falar do seu pai, e há também uma história, no meio de muitas, de como a sua mãe conheceu o seu pai. A minha mãe não sabe muito sobre isso, às vezes até tento falar com ela e ela ou se esconde um bocado nisto, ou, não sei, não se abre muito, mas ela vai soltando algumas coisas. Eu lembro que o meu pai andava... Eles conheceram-se em Cabinda, aliás, tanto a família do meu pai como a família da minha mãe vieram daqui. O meu avô materno era funcionário dos Correios, Trancoso, da zona do Trancoso. E ao mesmo tempo era alfaiate também. Não é? Tem tudo a ver. Mas depois eles conheceram-se em Cabinda e o meu pai, a minha mãe diz que depois ele passava da avioneta por cima. E que memórias é que tem dessa altura? Eu, na realidade, tenho memórias da minha casa, da nossa casa, que nós tivemos que deixar lá, não é? Também, como muitos outros. Da escola primária, lembro em particular da escola primária, lembro-me que nós vivíamos em frente a uma grande senzala e depois, após a senzala, havia ali mais 2 ou 3 quilómetros, era o aeroporto. Lembro-me do cinema, lembro das minhas primas que viviam perto de nós e lembro-me essencialmente das praias do Mayombe, que eram praias paradisíacas mesmo, e cheia de macacos, e lembro-me em particular dos macacos, e todo um ambiente. Olha, sou apaixonado por Land Rovers, e eu tenho exatamente 2 Land Rovers dessa altura que nós utilizávamos, exatamente que herdei um bocadinho essa paixão. É todo mundo de explorar, um mundo de exploração, mas eu quando regressei penso que eram 10 anos. 10, 11 anos, portanto, eu como tenho quase 60, não é? Já começam a faltar algumas memórias, mas as principais penso que estão aqui, algumas vivências. Lembra-se de quando tiveram forçosamente que regressar a Portugal? Sim, aquilo foi tudo caótico, não é? E se falar com alguém que veio nessa altura, acho que ele relata as mesmas histórias, não é? Na altura também coincidiu com o falecimento da minha avó. E aquilo foi uma sobreposição de necessidades, diria. E foi naquele período entre a ponta aérea, do início da ponta aérea e o final da ponta aérea, que eu penso que foi para aí em novembro de 75, portanto já tinha sido o 25 de Abril aqui, havia todo umas ameaças àquilo que eram os... modo de vida, não é, que nós tínhamos lá, e em particular um êxodo que se deu principalmente do interior, não é? Cabinda foi um bocadinho uma exceção, havia algumas violências, eu lembro em particular havia tiros sempre, morteiros, e depois, obviamente, tivemos que vir como todos vieram, não é? Como muitas vezes se diz aqui, com uma mão, outra à frente e outra atrás. Lembro-me em particular também que o meu pai ficou lá talvez um ano. Então pegaram nos filhos e tudo para o aeroporto? Tudo para o aeroporto, vamos embora.
não é? Vamos embora daqui. Por acaso, a minha mãe até me disse ontem que nós tínhamos, eventualmente, uma passagem de regresso. Ou seja, aquela mentalidade que isto é temporário, mas sabia pelos acontecimentos que estavam a acontecer que, de facto, havia violências, havia mortes, relatos e tudo. E havia a história de bombardeamentos morteiros e tiros, que às vezes nós tínhamos, eu lembro-me em particular, de ir para trás de casa, né, da nossa casa, por causa exatamente dos tiros, e para se sentir uma pessoa mais protegida. E eu lembro-me em particular também que no aeroporto havia uma confusão, como em todos os aeroportos, e em Luanda, lembro-me disto em particular, também um caos absoluto, não é? Há relatos de histórias mesmo impressionantes. Não sei se a nossa foi dramática ou mais dramática, até porque tenho poucas memórias, mas foi um êxodo de preocupação e de emergência, não é? Isso foi vivido por muita gente. Havia, na altura, algumas pessoas que estavam sob ameaça. Nós conhecíamos isso, não é? E depois em conversas com o meu pai, eu não sei se a minha mãe sabe disto, ele disse-me que ele próprio estava numa lista de ameaças. Logo a família está, portanto é preciso evacuar a família, não é? E como eu disse, coincidiu com o falecimento da minha avó, no sentido de que, bom, vamos embora, mas poderemos eventualmente regressar e na realidade nunca mais regressamos. E em Lisboa, quando chegaram, estava alguém à vossa espera? Não estava ninguém à nossa espera, não é? Eu penso que nós chegamos no dia 8 ou 10 de dezembro, havia necessidade de comprar roupas e tudo, e a minha mãe, também, que não conhecia muito bem Lisboa, acho que num táxi disse, olha, vamos para um hotel, e levou-nos para um hotel que é aquele hotel que é o Palace, em Lisboa, que é o pé do Rossio, que é um hotel que hoje é um hotel, e na altura de glamour, não é? E foi impressionante a minha mãe, não é? Do desenrasque, não é? Havia muitas limitações ao dinheiro, não se podia trazer dinheiro. E a minha mãe simplesmente tinha dinheiro. E foi de uma coragem que diz assim, no dia a seguir, olha, chama um táxi que nós vamos para o norte, e ela nem dinheiro tinha para pagar para o táxi nem para o hotel. Alguém há de vir cá pagar. E depois deixou o passaporte. E o meu pai foi lá pagar, passado talvez um ano, assim. Portanto, somos honradinhos, não é? Mas ela de facto foi impressionante. A minha mãe e as pessoas que vieram nesta leva tentar proteger os filhos, o frio, ainda mandou vir uns casacos. Portanto, não vinham preparados para o inverno. Não. E eu lembro quando fomos para o norte, havia uma coisa que se chamava aqueles pijamas que se vestiam dentro das calças, os truços, eu não me lembro bem como é que se chamava, em que nós estávamos em cerolas. As cerolas, é isso mesmo. Eu até um nome que eu acho inimaginável. E não lembro-me, eu e os meus irmãos estarmos a tremer em frente onde o meu avô curtia os chouriços e os presuntos num género de um fumeiro, e depois aquilo encostava-se na roupa e tudo, não sei, mas ali de manhã à noite, com o cieiro, pronto, um drama. Foi um momento infeliz do seu crescimento, ter de voltar e ir para... Não sentiu isso? Não senti, porque os miúdos sentem eventualmente que são sempre aventuras e confiam nos pais. Aliás, nem pensam nisso, não é? Algo extremamente importante, o meu avô tinha acabado de perder a minha avó nessa altura, e ele recebeu mais 2 famílias da minha mãe, éramos pai uns 20 em casa. E o meu avô também deu de comer aquela gente toda, o que o campo produzia. Também teve de trabalhar no campo? Sim. E hoje sou muito vocacionado exatamente por esse grande tirocínio que eu tive no campo. Mesmo. E gosto imenso. Se tiver que plantar batatas, sabe como fazer? A consideração, eu planto batatas. Portanto, eu gosto, e é o meu escape também. O escape, não... Gosto de ter. Felizmente, tenho uma casa com muitas árvores de fruto, e cultivo as minhas coisas. Agora com menos disponibilidade por causa das minhas funções, mas faço isso sabendo, por uma pedagogia que eu tive quando era pequeno. Ir com as vacas. De manhã, saímos às 5, 6 da manhã, íamos para os campos e regressávamos à noite, com aquela cheadeira das rodas das vacas, lembro-me. A linda e a bonita, que era o nome das vacas. Era sempre o mesmo nome das vacas. As vacas aqui é diferente, mas o nome era sempre o mesmo. E lembro. E foi uma experiência impressionante da minha vida, que moldou
E que, na realidade... De que forma? O que é que acha que retirou de melhor desses anos da sua vida? É preciso uma relação humilde com a vida. Nós hoje somos muito confrontados com coisas que parece que temos que reagir no momento e que muito complexas. A vida tem uma simplicidade que nos ensina, principalmente quando confrontamos com essas dificuldades, não é? E que depois acabam por ser, nós hoje vivemos da abundância, não é? E acredito que talvez muita gente seja necessário ter uma experiência a viver com pouco. E podemos ser felizes na mesma. Uma dimensão que se calhar não necessitamos de outras coisas. E acho que foi o que nos aconteceu. Eu tive também de trabalhar antes de ir para a universidade e tudo. Fui para a Suíça, trabalhei na agricultura na Suíça e em França, para conseguir também arranjar dinheiro para depois complementar alguns subsídios que nós tivemos. Eu lembro que, em particular, nós estudamos com apoio a subsídios na altura, não é? O Instituto de Apoio aos Retornados de Angola apoiou muita gente. Eu, na realidade, quando comecei a trabalhar na eletrotecnia, na eletricidade, porque eu, em baixo, na casa da minha mãe, na garagem, eu fiz uma pequena oficina e arranjava os eletrodomésticos ali dos vizinhos, não é? E o meu grande sonho era ter um osciloscópio e tudo. Aliás, eu fui trabalhar para a Suíça para comprar um osciloscópio, que é um aparelhão muito assim, um bocadinho mais sofisticado. E lembro-me em particular que nessa altura, e nós estamos a falar na década de 70 e 80, havia... em 79 fomos à Lua, não é? E havia na RTP e nas emissões e na divulgação, e através da Gulbenkian também, os programas de Rodrigo da Fonseca, não é? Que comentava a NASA. E a NASA era assim uma coisa, não era cá, era noutro planeta, não é? E as coisas iam-nos chegando tardiamente, através dos carros da fundação da Gulbenkian, não é? Aqueles carros que distribuem os livros, nós esperávamos para vermos as notícias um bocadinho do mundo. E sempre me entusiasmou um pouco, mas na realidade, e agora vou-lhe dizer algo que lhe diz também respeito. Eu trabalhava na Alemanha e quando ouvi falar do programa espacial português, o PO-SAT-1, eu estava na Alemanha na altura. O primeiro satélite. O primeiro satélite português. E na altura foi quando foi o boom das telecomunicações. Qualquer engenheiro que saísse da universidade tinha emprego em qualquer lado. Aliás, disputavam-nos. E eu tive uma série de propostas. Eu tinha que optar. Eu lembro a Marconi, a Siemens, a Alcatel e a Zogma, as oficinas de material aeronáutico. E eu, propositadamente, há quem diga que foi a minha pior escolha, e eu propositadamente escolhi a Zogma exatamente para participar no programa do PO-SAT. E diz que eu tive a ver com isso, só para ficar esclarecido, porque eu fui a jornalista que cobriu esse acontecimento, esse acontecimento extraordinário há mais de 30 anos. 30 anos, não é? Até nós fizemos um evento ano passado sobre isso. E eu quando entrei, já entrei para a parte final, ou seja, que era construir também o facto do modelo de engenharia e preparar a nova geração. Eu fui um daqueles 20, depois criou-se um curso com o Carvalho Rodrigues, com aquela equipa, e a partir daí começou o meu percurso. Portanto, o meu percurso deu-se muito com uma motivação também que eu tinha antes, mas também com uma oportunidade que eu percebi que o país era única. E foi aí que começou o meu percurso por fora, e tive em muitos sítios, mas nessa altura falava-se, agora a seguir ao primeiro satélite, vêm mais, e depois foram 30 anos, só recentemente é que Portugal colocou... Ou seja, o segundo satélite no espaço. Tem a ver com opções políticas. Nós sempre... Teve paciência para esperar por esse... Mais que paciência, tive resiliência, porque eu participei em todos os momentos que tivesse a ver com o espaço em Portugal, desde o PO-SAT. Isso reflete um bocadinho, obviamente, a minha idade, não é? Mas, de facto, passei, por exemplo... A criação da Agência Espacial Portuguesa, que foi em 2019, teve um antecessor, que foi em 1999 e em 2000, que nós criamos a Portugal Space. Só que depois, por motivos políticos, foi, enfim, descontinuada. Enfim, não importa, se calhar aqui relevar. Mas depois começou a construir-se aqui com a Agência Espacial Europeia um novo percurso que nos leva até 2018,
com a Estratégia Nacional para o Espaço, a criação das Onde também representa Portugal, na Agência Espacial Europeia. Mas Portugal ter uma agência espacial é para muita gente uma interrogação. Muita gente não compreende esse propósito. O que é que se faz? Para quê? Hoje, eu se calhar é mais compreensivo hoje que eventualmente fosse talvez há 5 anos. Isso com certeza. E talvez pelo aquilo que nós hoje todos os dias somos surpreendidos pela relevância destas tecnologias no contexto, muitas vezes triste, que nós estamos envolvidos. Primeiro por uma agenda muito complexa, uma agenda existencial nossa. Quando diz existencial, refere-se à vida no planeta à sustentabilidade dos recursos. Sem dúvida. E isso, as tecnologias do espaço permitem-nos olhar de uma forma global, mas também por outra, se calhar, dimensão não menos feliz, que é as preocupações de segurança e defesa que hoje tanto se impõem, não é? E são necessárias também estratégias que nós temos, e o país tem, e para isso executar as estratégias, dar um certo rumo, e uma agência serve para isto. E depois potenciar aquilo que são as capacidades nacionais dos nossos jovens e modernizar Portugal. Esse é um grande desígnio, e gostava que fosse um grande legado, enquanto eu responsável para a agência, neste meu mandato, que fosse de facto um legado que eu conseguisse deixar e depois que se conseguisse continuar, não é? Os cursos de engenharia espacial têm tido muita procura. Para onde é que vão estes licenciados? Vão para as muita áreas... procura e muita exigência, porque é preciso ter umas notas no topo. Sim, por isso é que é necessário esta estratégia, é preciso necessária a agência, é necessário um ecossistema, é preciso criarmos aqui uma dinâmica para, de facto, aquilo que estamos a produzir, que é esta nossa matéria-prima, que é aquilo que nos valoriza também enquanto país, nós conseguirmos fixar as pessoas. Portanto, elas estão a ir embora. É para aí que não, vão? mas eu, repare, eu não sou... Eu gosto de olhar sempre Portugal no contexto europeu, sou muito europeísta. A nossa dimensão é europeia. E Portugal contribui para o desígnio europeu na sua dimensão, na sua escala, e nesta em particular, eu acredito que a Europa será forte com países fortes. E estamos a tentar construir nesta área uma área forte para contribuir para a resiliência europeia. E aqui, em particular, necessitamos de não é só uma academia, é todo um setor industrial que hoje se está a organizar. Falou há pouco do lançamento dos satélites, nós vamos lançar inúmeros satélites, vamos participar em lançadores, vamos ter componentes aqui que de alguma forma estão naquilo que é o programa da União Europeia e também construir esta resiliência. Isso vai ser feito aqui em Portugal. E é nessa perspectiva que eu digo que a construção europeia faz-se com países fortes. Nós não somos... A Europa não é um Estado, é um conjunto de Estados, boas vontades, portanto temos que ter as suas partes fortes. E esta capacitação é extremamente importante e a industrialização é aquilo que fixará também os jovens, não é? Isso é extremamente importante. Mas temos que fazer. Temos tido muito sucesso, posso dizer. Duplicamos em 4 anos o número de empresas, o número de pessoas que trabalham nessas áreas, e temos agora, estamos a preparar uma indústria. Está nos seus primeiros passos, daqui a 2 anos. Já começará a empregar muita gente e ter resultados operacionais, novos serviços e novas empresas. Isto faz parte da transformação de Portugal. Há alguma descoberta mais recente que o tenha entusiasmado? Nesta área? Sim. Repare, uma coisa é o conhecimento que se desenvolve para produzir tecnologia, e a tecnologia, isto é o chamado círculo virtuoso da ciência, não é? E a tecnologia dá-nos a capacidade de vermos com os outros olhos. Talvez a coisa mais deslumbrante que nós hoje, que a tecnologia nos trouxe, é na parte atómica. Nós estamos quase a passar o túnel quântico, quando nós irmos para a computação quântica, é um novo paradigma. Utilizando as novas ferramentas, em particular a inteligência artificial, que é uma coisa que se fala muito, e até, sinceramente, acho que se abusa um bocadinho daquilo que hoje se fala, mas também no infinito, naquilo que é o conhecimento do cosmos. Olharmos que, eventualmente, aquela pergunta, que grande probabilidade, ou que pequenina, ou que nula probabilidade é que nos fez estar aqui. O mistério da origem da vida, que nos leva, se calhar, àquele, talvez, grande desígnio, que é
o universo foi concebido para nos conceber. Ou seja, a vida é um destino fatídico. Mas está preocupado com a possibilidade Estou dessa por uma vida razão. terminar neste planeta. Estou muito preocupado porque esta agenda existencial, o futuro, o que nós fizemos daqui a 10 anos vai impactar o que nós seremos daqui a 50 e a 100. É esta margem que temos. A ambição de nós sermos um ser cósmico, um ser interplanetário, não é com as condições biológicas que nós temos aqui. É com uma evolução genética. Porque nós somos muito frágeis, nós estamos confinados a este nosso globo. Por isso é que nós dizemos que não há planeta B, não é? É porque nós temos de ter tempo para fazer esta mutação genética que nós necessitamos para sermos outra coisa diferente daquilo que somos, para nós de facto sermos uma espécie interplanetária. Mas nós precisamos disso. Não sei se precisamos, pode ser o nosso destino. Repara, nós não precisamos, eventualmente regressamos às origens e às minhas origens. Se calhar estava muito feliz e contente, enfim, em agosto, ir colher o milho. Mas o homem é um ser de curiosidade, de descoberta e de evolução. Podemos colocar isso sempre na perspectiva. E de ambição, às vezes, não pelos melhores motivos. Sem dúvida, mas há aqui algo importante, é que se nós não produzirmos esta própria nossa evolução, a continuidade natural do planeta está ameaçado pelas condições geológicas, o Sol vai se extinguir, nós daqui a milhares de anos não estaremos aqui. Portanto, nós temos que procurar novos mundos. E chama-se isto o ímpeto da vida, por isso é que o universo, é impressionante as constantes e as variáveis do universo que têm uma sinfonia perfeita para criar vida. Mudava-se um parâmetro, nós não estaríamos aqui. Portanto, isto talvez signifique que nós temos que continuar este percurso de evolução para sermos outra coisa diferente por causa da precariedade e daquilo que é o efêmero que é a nossa Terra, não é? Nessa descoberta, nessa procura, estamos a encher o espaço de lixo. Esse é um problema da ciência também. Temos um paralelo. Repare que não basta olhar para o espaço para nós percebermos que é o efeito da presença do homem. O homem é um ser extrativo e é um ser que se relaciona com os recursos. Há uma analogia talvez muito significativa, que é o homem é como os vírus. Ocupa o território, explora os seus recursos. Quando se esgotam os seus recursos, tem que conquistar novos territórios. Hoje nós não temos territórios para conquistar. Eu até nem vou dizer desta forma. Não, hoje nós não temos territórios para descobrir. Não há pedaço da Terra que não esteja descoberto. Por essa razão é que nós temos territórios por conquistar. É por isso que umas potências conquistam as outras. Não há mais nada para descobrir. E é por isso que se olha para o espaço, eventualmente numa perspectiva de conquista. E as motivações do espaço continuarão a ser aquilo que foi na década de 60. A extensão geopolítica do território e a conquista por novos metais raros, terras raras. Onde é que nós já vimos? Por recursos. Onde é que nós já ouvimos falar sobre isto, não é? Estas são as verdadeiras, digamos, motivações. Logo, a ocupação gera desperdício. Há uma alteração daquilo que é as condições iniciais. Os nossos oceanos, que são irrecuperáveis, que é aquilo que será equivalente ao espaço no prolongamento da nossa vida, está comprometido. Portanto, é por isso que eu digo, numa perspectiva de evolução, se calhar o homem tem que procurar novas alternativas. As cinturas orbitais, os meteoritos e novos planetas. É por isso que se fala hoje na regresso à Lua e na ida a Marte. Então, e qual é a sua opinião sobre Elon Musk? Se calhar tem duas, e depende do momento. A primeira tem a ver... A história sempre foi feita de pessoas que pensassem de uma forma diferente. Nós temos exemplos absolutamente impressionantes, não é? Na física, da medicina, na política, não é? Dos modelos políticos de desenvolvimento. Nós estamos a entrar num momento muito complexo das autocracias, não é? Dominarem o mundo, ou então as novas civilizações tecnológicas, que é exatamente aquilo que compreende a exploração espacial. Eu faço-lhe a pergunta ao contrário.
Naquela perspectiva, numa perspectiva de nós conquistarmos Marte, vamos imaginar que nós temos uma nave, e vou simplificar o discurso, e vamos viajar por esse universo, e conseguimos o santo grau de sermos autossustentáveis. O que é que impede de criarmos uma nova civilização? Se calhar isto que está subjacente a mentes brilhantes. É claro que isto tem consequências drásticas, dramáticas, e o atropelo de muitos valores que a civilização foi construindo. E nós na Europa temos muita dificuldade, até porque a Europa ainda acho que seja o melhor sítio do mundo para viver, temos muita dificuldade em interpretar isto. E essa é a parte que eu não gosto. Estas autocracias que as civilizações tecnológicas nos impõem. Nós estamos completamente dependentes, porque queremos das grandes, digamos, empresas tecnológicas que nos moldam a vida. O GPS. As grandes bases de dados que nós voluntariamente colocamos lá os nossos dados. E isto é uma ameaça para aquilo que é uma conquista de civilização, de valores. E as autocracias é o que talvez me inquietam neste processo. É a parte negativa que eu tenho em uma opinião relativamente a isto. E o turismo espacial? Nós não devemos ter tabus sobre o turismo espacial. Assim que ninguém imaginou que em 1908, 1910, não é? Os irmãos Wright, quando se aventuraram pelos ares com os aviões, não imaginaríamos que hoje mais de 80% da aviação comercial é turismo. E não vejo ninguém a se importar com isto, não é? O turismo espacial é um prolongamento daquilo que hoje é uma condição fronteira. Nós hoje fazemos o turismo aeronáutico, vamos lhe colocar assim, utilizando, obviamente, a aeronáutica como desporto e como meio para chegarmos a vários pontos do globo, mas o turismo espacial é exatamente isso. Se nós tivermos pretensões de ter uma economia no outer space, portanto em órbita, hospitais em órbita, portanto temos de ter o turismo em órbita, faz parte. Nós não combatemos, eu vou agora, enfim, dizer algo também que propriamente não me identifico, não combatemos a fome do mundo deixando de fazer esta ou aquela obra. Isto tem que ser uma harmonia. Portanto, não se olhe, ou não se possa olhar para o turismo espacial como algo negativo e acessível a 2 ou 3, por agora são, 2 ou 3 milionários. Vai ser uma constante, vai ser uma evolução daquilo que é a evolução da aeronáutica. E a evolução da aeronáutica estes anos foi exponencial, desde 1908. E hoje, o turismo espacial depende dos mecanismos de propulsão que hoje a conquista espacial está a desenvolver. Por exemplo, se nós falarmos, o turismo espacial tem uma conotação muito negativa, mas se eu disser que, por exemplo, o transporte logístico entre Portugal e o Japão, num contentor pode demorar meia hora, toda a gente fica contente. Mas os princípios são os mesmos. Voos suborbitais para fazer o que quer que tenha que ser feito. Em particular, por exemplo, ter a fabricação em órbita, medicina em órbita, hospitais em órbita, tudo em órbita, uma economia em órbita, com uma extensão do território. Os novos territórios. A órbita são os novos territórios. Logo, o turismo espacial está dentro daquilo que é a economia espacial. De qualquer modo, o seu gosto por aquilo que faz e pelos temas todos do espaço e do que eles implicam, não o impede de, no seu currículo, em primeiro lugar, falar das suas filhas. É aquilo que tem no seu currículo. Sou pai, aliás, não digo bem assim, digo que sou pai de 2 lindas meninas. Acho eu filhas ou meninas, não sei como é, mas ponho lindas, porque são de facto lindas, maravilhosas. Sim. A harmonia do crescimento delas, não é? E posso dizer que tive muita sorte no seu crescimento. Não me considero assim que fiz algo extraordinário. Acho que fomos nos encontrando no nosso caminho. Elas ficaram sem mãe, portanto acabou por ter que fazer o seu papel e o papel em falta. Sabe que quando uma pessoa está vive estes momentos, né, que no momento são muito complicados, eu aprendi uma coisa: são mais complicados para nós do que para as crianças. São mesmo. As crianças adaptam-se. Olha, como eu quando tinha 10 anos vim de Angola, todos nós nos adaptamos, não é? E às vezes até passamos por processos meio a brincar, não é? E com uma certa ligeireza que a idade naquele momento nos traz. Mas claro, as preocupações, eu fiz muito de almofada, não é?
Eu vou-lhe dar talvez esta analogia. É como se montássemos numa bicicleta e temos sempre que pedalar todos os dias. O tempo é um clichê, né? Mas o tempo converge-nos para, enfim, para uma correção. O nosso cérebro é impressionante a corrigir-nos, a colocar-nos, se calhar, noutros momentos. E a bicicleta é uma boa analogia porque temos que sempre estar ocupados. Então não é um pai preocupado com os desafios que a geração das suas filhas enfrenta atualmente? Sou por esta razão. Eu costumo dizer nas minhas conferências muito isto. Eu faço parte de uma geração que trouxe coisas absolutamente impressionantes ao mundo. Eu, em particular, faço parte dessa geração. Estive envolvido diretamente. Estamos hoje a falar aqui de mobilidade, conectividade, internet, inteligência artificial. Foi a minha geração que produziu isso. Mas nós tivemos pouco cuidado a produzir isto. Não medimos bem os efeitos colaterais que isto podia ter em termos da nossa relação extrativa com o planeta. Eu não sou uma pessoa que acredito no crescimento eterno das nações. Mas leva-me à lei de Lavoisier, que é a transferência de massa. Se eu tenho muita riqueza aqui, sendo o planeta não veio a riqueza, foi transferida, é transferência. Isso leva-me àquela preocupação das gerações, as novas gerações, que têm que consertar aquilo que nós não fizemos bem. E nós vivemos, e esta agenda existencial que nós estamos todos envolvidos, estamos sempre com as narrativas, e as minhas filhas e a geração sabe que não pode utilizar os recursos todos que a minha geração e os meus pais me disseram: tens o mundo à tua frente. As minhas filhas não têm um mundo à sua frente, têm um mundo mais limitado, um mundo dos erros, de recuperação, de reutilização, de reciclagem, de um mundo com menos recursos e mais responsabilidade. Nós hoje vivemos este elefante muito complexo da sustentabilidade. Penso que vai ser a grande dimensão de uma alteração completa da ordem económica mundial. E não é as guerras. Se calhar as guerras são um prenúncio de preparação para isso. É esta transição que nós vivemos da nossa relação desequilibrada com o planeta. Somos muitos, demasiados, não há recursos. Por isso é que o mundo é feito de tensões e desequilíbrios. E as minhas filhas, e a geração das minhas filhas vão ter que ter, se calhar, uma nova abordagem social e uma nova abordagem como se olha os recursos e a equidade. Uma consciência social, não é? Então, vão ter que ter uma nova consciência social. E no meio disso, gostava que, para terminarmos, me desse uma razão, ou mais do que uma, para podermos ser otimistas. Talvez dizer que a probabilidade de nós os dois aqui estamos a falar matematicamente é zero. Ou seja, nós partilhamos um momento único de uma exceção. Isto é a beleza da vida, mas isto é olhar por um ângulo. É aquilo que eu também gosto muitas vezes de referir. Nós não pensamos que o nosso mundo é este, à volta desta mesa, à volta da nossa cidade, do nosso país. É olharmos de um ângulo aquilo que os astronautas dizem que é o overview effect, que é o deslumbramento do que é esta capacidade de produzir vida e nós vivemos aqui. A vida é algo difícil de explicar e a vida é improvável e nós vivemos numa situação improvável. Portanto, temos de apreciar essa situação. Mas mais que apreciar. E temos uma responsabilidade que é aquilo que todo pai, toda a mãe quer fazer, passar para as novas gerações algo melhor. E não temos conseguido fazer isto. Agora, as novas gerações e a beleza da vida têm que interpretar uma mensagem otimista, até porque nós temos a evolução do conhecimento, milhares de anos de evolução do conhecimento, isto tem que significar alguma coisa. E a mensagem otimista é: eu acredito muito nas novas gerações, tenho tido a possibilidade, também fui professor durante muitos anos, perceber que há uma mentalidade nova,
há uma mentalidade mais descomprometida. Há miúdos que são absolutamente formidáveis, com novas abordagens, não estão muito presos a alguns dogmas do passado. Eu penso que a mensagem de esperança é que reside, isto pode parecer também aqui um clichê, mas que reside um pouco nesta percepção sobre uma sociedade melhor. E que podermos conseguir também construí-la em outros ambientes, inclusive no ambiente do outer space, um ambiente espacial. Muito obrigada. Obrigado. Neste momento, o sol queima. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Ouça nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Até para a semana. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.